Estamos no ano de 1999. Já se passaram 4 anos desde que aconteceu a grande cisão da IndyCar, a principal categoria americana de monopostos. Vamos nos concentrar na kart, que ficou com a maioria dos grandes circuitos, equipes, fabricantes de motores, chassi e pilotos, enquanto a IRL acabou com um campeonato disputado apenas em ovais, incluindo o tradicional circuito de Indianápolis. A kart enfrentava um desafio: equilibrar o aumento constante da velocidade dos carros com a segurança dos pilotos, especialmente em impactos contra os muros e batidas frontais. E em 1999, essa busca por segurança se intensificou após o trágico acidente do piloto Gonzalo Rodrigues, que faleceu durante os treinos para a corrida de Laguna Seca. Esse acidente acelerou a adoção do HANS, o dispositivo de segurança para a cabeça e pescoço acoplado ao capacete e preso ao cinto de segurança. Uma das peculiaridades dos Super Speedways em 1999 era a adição de uma pequena asa ao aerofólio traseiro dos carros, chamada de Hanford Device. O objetivo era reduzir a velocidade geral, aumentando o arrasto nas retas e diminuindo a eficiência aerodinâmica. Porém, essa solução também aumentava a turbulência ao se entrar no vácuo de outro carro. Hoje, o Boteco F1 conta a história de um dos acidentes mais famosos da história do automobilismo, a sinistra batida de Greg Moore. Nós homens sabemos como pode ser incômodo perceber os primeiros sinais da queda de cabelo. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. Esse número sobe para 50% aos 50 e quase 80% aos 70. Eu vou te falar que eu mesmo tô um pouco incomodado com essas entradas laterais e aqui em cima eu tenho um redemoinho que está começando a me incomodar também. A boa notícia é que a Manual oferece tratamentos prescritos por médicos com base científica. E o melhor, você pode começar sem sair de casa. A Manual incentiva o autocuidado masculino com ajuda especializada. Funciona assim: você responde um questionário no site e um médico prescreve um tratamento de acordo com suas necessidades. As fórmulas são manipuladas por farmácias autorizadas pela Anvisa e entregues em casa sem custo adicional. E se tiver dúvidas durante o tratamento, há um chat no WhatsApp com especialistas para uso ilimitado. Quem está fazendo o tratamento tem aprovado os resultados e eu te convido a responder o questionário e dar o primeiro passo nessa mudança de vida. Acredite, sua autoestima vai agradecer. O QR Code está na tela, aponte a câmera do seu celular ou utilize o link na descrição e no primeiro comentário fixado para aproveitar a promoção especial da Manual com o Boteco F1. 40% de desconto no primeiro pedido e frete gratuito. E a entrega é discreta, tá? A caixa não tem identificação da marca por fora. Vou mostrar para vocês, a minha acabou de chegar e a par daqui do que tem o endereço, né? Essa é a caixa que chega para você. Quando você abre, olha que bonita que fica a caixa. A identificação tá só pelo lado de dentro e os produtos da Manual para você usar aí no seu tratamento.
Inclusive, olha que coisa mais linda esse shampoo aqui, hein? Vou fazer muito uso do Power Shampoo. Mude de vida com a Manual, comece o seu tratamento o quanto antes, porque essa promoção é por tempo limitado. E muito obrigado a Manual por patrocinar esta edição do Boteco F1 História. A temporada de 1999 trazia uma disputa acirrada entre dois pilotos, o Dario Franchitti e o estreante Juan Pablo Montoya. Ele mesmo, estilos completamente diferentes. O Franchitti, da equipe Green, era regular, só venceu pela primeira vez na 11ª etapa. Já o Montoya, pela Chip Ganassi, tinha um estilo win or wall, a mesma coisa que ele teve na Fórmula 1, né? Ele já havia vencido 4 vezes, mas também acumulava muitos abandonos. A categoria chegou à 20ª e última etapa, as 500 milhas de Fontana, na Califórnia. O Franchitti chegou com 9 pontos de vantagem sobre Montoya e buscava administrar essa diferença. Mas o protagonista da nossa história aqui não é nenhum dos dois. O Greg Moore nasceu no dia 22 de abril de 1975 no Canadá, e desde muito jovem demonstrava uma habilidade natural ao volante e logo se destacou nas categorias de base. Em 1993, ele conquistou o título da Indy Lights, a principal categoria de acesso a kart. E em 1996, com apenas 21 anos, ele estreou na kart correndo pela equipe Forsythe. O seu estilo de pilotagem agressivo, combinado com um enorme controle do carro, chamou a atenção rapidamente, inclusive por ser canadense também, muita gente comparava esse estilo de pilotagem com o do Gilles Villeneuve, né? Em sua primeira temporada, o Moore largou da pole position em Milwaukee e terminou no pódio em Nazareth e também em Michigan. Mas foi em 1997 que ele venceu sua primeira corrida, justamente em Milwaukee, e terminou o campeonato em 7º lugar. Em 1998, ele venceu 2 vezes, no Rio de Janeiro e também em Detroit, e terminou em 5º no campeonato. Aos 24 anos, o Moore já era apontado como um futuro campeão da kart, e não só isso. Rumores indicavam que ele estava sendo observado por equipes da Fórmula 1, além de já ter assinado o contrato com a Team Penske para a temporada de 2000, substituindo o Al Unser Jr. Uma coisa que a gente ficou sabendo depois de um tempo é que o Moore teve conversas bem produtivas com o Frank Williams para ser piloto reserva da equipe. A gente sabia que o Frank Williams estava numa fase de ir para kart procurar piloto, né? Ele vai trazer o Montoya de lá, por exemplo, mas como o Moore já tinha um contrato fechado com a Penske, as conversas não foram para frente. O Greg Moore era também conhecido por sua simpatia e bom humor fora das pistas. Era um dos pilotos mais carismáticos do paddock. Tinha como marca registrada uma pulseira azul, presente de um amigo de infância, que ele usava em todas as corridas. Mas o destino tinha outros planos para o Moore. A última etapa da temporada de 1999 foi marcada por uma série de decisões e mudanças de última hora. E para o Greg Moore, o fim de semana já começou complicado, porque na manhã do sábado, ele sofreu um acidente de moto nos arredores do autódromo. O tombo causou um pequeno ferimento na mão direita, fraturando um osso. Os médicos da categoria o consideraram apto a correr, mas o liberaram com ressalvas, tá? Por conta disso, ele não participou da classificação e foi autorizado a largar apenas na última posição e com um carro reserva. To be a little more lax with how they start the field. The drivers requested it. They say if a guy screws it up and misses a shift, that's his problem. And here we go. We're ready. The final 500 miles of the season. Look at the move to the inside. Look at Pappas, Target, Ganassi both come up into the second position. And they start to battle. Michael Andretti comes around. Michael looking for racing room to the inside. Pappas takes the lead. Scott Pruitt fades badly onto the backstretch. 4 wide now, heading for turn 3. Everybody else safely through the first and second turn. Falando da corrida, logo na largada das 500 milhas de Fontana, o Moore iniciou uma corrida agressiva. Em poucas voltas, ele já havia ultrapassado vários carros. Era seu estilo, rápido, ousado,
sempre buscando o limite. Mas na volta 9, o inesperado aconteceu. Ao entrar na curva 2, o carro do Greg Moore tocou a parte externa da pista, passando por um trecho de grama. O carro perdeu a aderência, rodou violentamente e cruzou a pista em altíssima velocidade. Sem controle, o carro atravessou até a parte interna do circuito, bateu em um desnível e levantou o voo. A mais de 350 km por hora, o carro colidiu meio de ponta cabeça com o muro interno do circuito. A violência do impacto foi tamanha que a célula de sobrevivência do carro não resistiu. O carro se partiu ao meio. A corrida não foi interrompida, os fiscais agiram rapidamente e a ambulância chegou em poucos segundos. O Moore foi levado de helicóptero ao centro médico do circuito, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu aos 24 anos. Algo parecidíssimo com o que a gente já falou aqui sobre o Ricardo Paletti. Eu vou deixar o vídeo no card para você assistir. O óbito foi confirmado pouco depois do fim da corrida. O acidente que tirou a vida do Greg Moore foi um dos mais violentos e perturbadores da história da kart. Mas o que exatamente causou aquela tragédia? Com o tempo e as investigações, ficou claro que não houve uma causa única. Foi uma soma de fatores técnicos, humanos e circunstanciais que juntos formaram uma verdadeira tempestade perfeita. Vamos entender passo a passo. A largada do fundo do grid. O Greg Moore não participou da classificação. No sábado, como a gente acabou de falar, ele sofreu um acidente de moto dentro do paddock e fraturou o dedo indicador da mão direita, além de precisar de 15 pontos de sutura. Mesmo assim, foi liberado pelos médicos após um teste em baixa velocidade e alinhou no final do grid com uma luva e um volante adaptados. O carro reserva e a configuração ousada. Como o carro principal não estava disponível, o Moore largou com um carro reserva, que tinha menos acerto e menos tempo de pista. Para compensar o motor Mercedes, que tinha potência inferior aos da Honda, o Greg Moore escolheu uma configuração aerodinâmica de baixo arrasto e pouca pressão traseira. Isso tornava o carro muito mais rápido nas retas, mas também bem mais instável nas curvas, principalmente nas curvas de alta como a curva 2 de Fontana. Curiosamente, o único outro piloto com um acerto parecido era o Rich Hern, que também bateu na curva 2 no mesmo dia. A aerodinâmica perturbada também é um dos elos dessa corrente, né? Segundo relatos do Adrian Fernandes, que vinha logo atrás, um carro à frente do Moore freou ou diminuiu levemente a velocidade, o que pode ter tirado o Greg da esteira aerodinâmica, algo crucial em um oval de altíssima velocidade. Com isso, o carro do Greg ficou ainda mais instável, perdendo sustentação aerodinâmica de forma repentina. O Jules Ferrand, na época, chegou a criticar o regulamento que usava a polêmica asa Handford, né? Aquele dispositivo de alto arrasto que forçava os carros a andarem em pelotão, criando mais ultrapassagem, mas também tornando os carros aerodinamicamente imprevisíveis. A curva 2 também é um ponto crítico. Na volta 10, já recuperando várias posições, o Moore entrou na curva 2 em alta velocidade. Foi nesse momento que perdeu o controle do carro. As marcas de pneu no asfalto mostram que ele tentou corrigir, mas já era tarde. O carro rodou em direção ao gramado interno da pista, mas esse não era um gramado plano. Havia um desnível entre o asfalto e a grama, com uma faixa de concreto de transição e uma estrada de acesso no meio. O Moore bateu com a lateral do carro nesse trecho irregular, o que fez o carro decolar e sair do chão por cerca de 9 metros, girando no ar, antes de acertar o muro interno a mais de 350 km por hora. E não existia na época nem a Safer Barrier e, cara, assim, a pista de Fontana, como muitas da época, né, não contava com barreiras de absorção de impacto como as Safer Barriers. O carro do Greg acertou diretamente um muro
de concreto em ângulo estranho, né? Um ângulo que não é muito comum, sem desaceleração progressiva. Isso é uma coisa que, olha, quando a gente tem um carro, né, que bate e o carro vai desmontando, é bom, porque você vai tirando energia até essa energia chegar em você. Quando o carro bate de uma vez, aí que a situação complica. Por isso que batidas em T são tão perigosas, né? O impacto foi tão violento que a célula de sobrevivência se partiu e o cockpit foi destruído. O carro chegou a registrar forças de 154 G no impacto. Um número que a gente sabe, a gente conhece pilotos que sobreviveram a isso, mas é um número já altíssimo. O capacete do Greg bateu diversas vezes no chão também durante os giros, e ele foi retirado dos destroços com traumatismo craniano e lesões internas gravíssimas. Apesar da rápida ação dos socorristas, ele não resistiu. Outros fatores agravantes são que, além de tudo isso, havia ainda ventos fortes naquele trecho da pista que podem ter afetado o comportamento do carro. E, claro, o fator humano. O Greg estava especialmente motivado. Ele tinha perdido um prêmio de $1 milhão na etapa anterior e sabia que essa seria a sua última corrida pela Forsythe antes de se transferir para a Penske, que queria sair por cima. Alguns colegas, como o Tony Kanaan, por exemplo, disseram que ele estava um pouquinho mordido sim em relação às últimas corridas e buscava uma vitória mesmo, né, machucado. Uma sucessão trágica de eventos. No fim, os engenheiros da kart analisaram todos os dados e chegaram a uma conclusão incômoda. Não houve falha mecânica, não houve erro evidente. O que houve foi uma série de decisões técnicas, condições adversas e circunstâncias de corrida que se alinharam de forma trágica. A corrida continuou e o Juan Pablo Montoya acabou vencendo a prova e se tornou campeão da kart. Mas o clima de comemoração foi ofuscado pela tragédia, completamente. No pódio, o Montoya, o Franchitti e o terceiro colocado, o Max Papis, estavam visivelmente abalados. A tradicional cerimônia foi substituída por silêncio e muitos membros das equipes estavam abalados nos boxes. O Greg Moore era muito querido por todos. O seu companheiro de equipe, o Patrick Carpentier, mal conseguiu falar com a imprensa no dia. O mesmo aconteceu com Paul Tracy, outro canadense, que considerava o Moore como um irmão mais novo. A kart também prestou homenagem, aposentando o número 99 que Moore usava em sua memória. E em 2007, o piloto escocês Dario Franchitti conquistou as 500 milhas de Indianápolis e dedicou a vitória ao amigo que perdeu quase uma década antes. O acidente do Greg Moore serviu como mais um alerta para a necessidade de melhorar a segurança nos carros da kart. Nos anos seguintes, a categoria passou a revisar a estrutura dos carros, especialmente a célula de sobrevivência, os sistemas de ancoragem do banco e do cinto e a instalação obrigatória do HANS. A morte do Greg Moore comoveu o mundo do automobilismo, não apenas pelo talento que se perdeu tão jovem, mas também pela personalidade alegre e apaixonada pelo que fazia. Até hoje, fãs e pilotos lembram com carinho do Greg Moore, o jovem canadense que corria com uma pulseira azul no pulso e com um sorriso no rosto. Se você gostou dessa história e quer ver mais episódios como este, inscreva-se aqui no Boteco F1, ative as notificações também e deixe o like, porque isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que querem saber mais sobre o mundo do automobilismo. Comenta aqui embaixo, você se lembra do acidente do Greg Moore? Acredita que ele poderia ter sido campeão da kart? Ou até mesmo chegado à Fórmula 1, né? E não esquece, o link da manual com 40% de desconto está aqui na descrição. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau!